Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, quanta alegria termos essa interação, essa reciprocidade. E queremos estender também esse boa noite, essa saudação ao internauta que interage conosco e que ele seja também abençoado, alcançado pelas benesses, pelas benevolências dessa palavra, que com certeza fará com que todos nós entendamos a grandiosidade do Deus vivo e esse trocadilho, essa comparação entre humildade versus soberba. Nesse momento, nós vamos então introduzir Provérbios, capítulo 15, verso 3:3. Provérbios 15, verso 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Te bendizemos e te glorificamos, Deus vivo, pelo privilégio que permite que tenhamos de aqui nos reunirmos, de aqui estarmos congregados na tua presença, já desenvolvendo os 5 minutos de oração, já tendo uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos também para que tenhamos, Pai, a mesma cadência dessa gloriosa ministração, desses gloriosos louvores, e que possamos então receber do Senhor a mesma unção, a mesma visão, e que possamos estar sintonizados em harmonia com a tua igreja, com os internautas que nos assistem e a todos quantos irão assistir essa palavra. Em o nome de Jesus, amém. Então vamos lá, eu vou repetir, Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. É um termo, é uma colocação bem simples nessa palavra e nesse momento de Provérbios, que nos faz ter uma dimensão simples e ao mesmo tempo maravilhosa da palavra de Deus. Porque todos nós sabemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui também fala que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Então, se há alguma instrução que a sabedoria, que é o próprio Deus, nos ensina, nos estimula, é justamente temermos a Deus, respeitarmos a Deus, reverenciarmos a Deus. Óbvio que aqui tem algo maravilhoso. Eu quero repetir esse primeiro período. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Então, todos nós sabemos, e quero repetir, que a sabedoria nos instrui a temer, a respeitar, a reverenciar o Deus vivo como Criador, como Senhor, para adorá-lo. Muitos estiveram aqui ontem, outros também nos assistiram pela internet, e nós então entendemos algo maravilhoso com esse primeiro período só, de que o temor do Senhor é uma instrução que vem dele próprio para que nos vá bem e para que sejamos bem-sucedidos em todos os nossos caminhos. Óbvio que todos nós entendemos que houve um momento, e 28 de Ezequiel, depois você consulta 15, traz algo extraordinário sobre Lúcifer. Perfeito eras nos teus caminhos, perfeito eras nos teus caminhos, e 28 de Ezequiel traça um perfil maravilhoso, deslumbrante de Lúcifer. Aí, lá no 15 diz, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Então, essa palavra iniquidade não é um mero pecado, é a orquestração do pecado, é um pecado sistêmico, repetitivo, foi aquilo que Lúcifer, ao perder o temor de Deus, ao perder a reverência para com ele, se tornou o diabo
divisor, se tornou Satanás, inimigo, e ele então naquele momento já tinha caído, porque perdeu o temor do Senhor, perdeu a sabedoria de entender que jamais alguém poderia usurpar, trair, subjugar e derrubar Deus do seu trono. Aprove a Deus, então, deixar que o próprio inimigo caísse na sua própria astúcia e essa iniquidade de Lúcifer. Esse pecado que ele alimentou, que ele trouxe à tona dentro do livre-arbítrio pleno que ele tinha, dentro da liberdade plena que Deus lhe dera, melhor dizendo, ele vai e conjectura, e ele maquina, e ele coloca à tona uma iniquidade que traz o nome de soberba. Soberba. Então ele diz: olha, subirei, serei, assentar-me-ei, serei como ele, serei adorado como ele. Ou seja, ele achou que seria possível usurpar, tomar o trono do Senhor. E essa visão e esse pecado traça total desobediência ao temor, ao princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor. Esse pecado sistêmico, endêmico, que fez com que Lúcifer tramasse, e sequer ele pensou, e é claro que pensou de uma forma doentia, ele pensava que se tornaria realmente o dirigente das hostes celestiais. Caiu. Então, quero repetir: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Então, todos nós aqui entendamos que a sabedoria, que é o próprio Deus, o Senhor fala isso em sua palavra, tem como princípio uma instrução a nos dar. E qual é a instrução? O temor do Senhor, a reverência, o respeito de tê-lo como Senhor, de tê-lo como Salvador e de ter a Ele como o único ser a ser adorado. E que não podemos jamais usurpar o seu lugar, o seu senhorio. Perfeito. E a humildade precede a honra. O que é preceder? Exatamente. Preceder é vir antes. Então, quando nós somos humildes, o que nos espera? Qual é a porta que se nos abre? Qual é a porta que se abre para todos nós? Qual é? A honra. O Senhor ama aos humildes, porque ele honra de coração contrito, compungido. Ele ama a humildade, porque ele, o Senhor, tem uma porta dilatada, que é a honra para os humildes. Porém, nós sabemos que o humilde teme ao Senhor, reverencia o Senhor. Então, a instrução da sabedoria dirige a vida do humilde. Perfeito? Então, essa é a primeira explanação para que tenhamos a dimensão do que vamos abordar. Haverá e existirão versículos que trarão um toque entre humildade e soberba. Vamos caminhando? Em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 3, diz algo glorioso. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, esse rogo, essa súplica do Espírito Santo pela vida do apóstolo Paulo, ela se estendeu à época e se estende até hoje a todos nós. Rogo-vos, suplico-vos, pois o prisioneiro, ele que era prisioneiro do Senhor, Paulo, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós fomos vocacionados para quê? Para servir ao Senhor. Nós fomos vocacionados espiritualmente para servirmos ao
Senhor. Que coisa linda e que coisa maravilhosa, digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente, criteriosamente, cuidadosamente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, irmãos, para que tenhamos e sejamos vetores, agentes da unidade que o Espírito quer dentro da igreja, nós temos que ser, acima de tudo, humildes, toda a humildade. Já já vamos ver o que significa exatamente humildade. Com toda a humildade, mansidão, suportando-vos. Para que suportar-nos? Porque quando nos suportamos é porque nos amamos uns aos outros. Quando nos suportamos é porque possuímos o amor de Deus. É porque possuímos o princípio da instrução de Deus, de temermos e reverenciarmos a Ele. Quando suportamos o nosso irmão, nós estamos nos colocando a favor de Deus, em prol de sua obra, e estamos dizendo a Ele: usa-me para unir a tua igreja. Usa-me, Senhor, como vínculo de perfeição. Usa-me porque eu te amo acima de todas as coisas e amo ao meu próximo como a mim mesmo. Então, quando ele diz suportando-vos, esforçando-vos, ele está colocando que a nossa missão, a nossa vocação é preservar, é conservar o vínculo da unidade que o Espírito Santo quer na sua igreja. Até para isso, nós precisamos ser humildes. Humildes. E então, nós vamos adiante. Provérbios 11, 2 diz algo simples. Em vindo a sabedoria, a soberba, perdão, amados, eu pegava outro texto aqui paralelo. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Vamos repetir mentalmente no coração. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Olha lá, quando Lúcifer ensoberbeceu-se, ele foi desonrado com o quê? Com a queda. Ele caiu da presença de Deus. Ele foi banido, perdeu o seu estado original, perdeu o seu domicílio celestial e tornou-se detestável, abominável, e com ele arrastou a terça parte das estrelas, dos anjos do céu. Então repare que em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Sobreveio a Lúcifer a desonra. Sobrevém a todo soberbo a desonra. Ele será desonrado e nunca jamais honrado por Deus. Mas ele fala algo. Mas com os humildes está a sabedoria. Porque com os humildes está a instrução da sabedoria. Ele nos instrui, o Deus vivo, a sabedoria, o próprio Deus nos instrui a sermos humildes, para podermos então ser dele, para ele, por ele, agentes, veículos da sua glória. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Que coisa linda é o que nós estamos vendo e lendo nesta noite. Queridos, também em Provérbios 16, 18, diz uma coisa muito simples. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. Então vamos fazer agora um trocadilho. A humildade precede a honra, e a soberba precede a ruína, o desastre, a destruição, a queda. Então vamos lá, 16, 18 dos Provérbios. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. A altivez do espírito
só possui essa altivez, esse orgulho, quem é soberbo. Porque a soberba, ela é uma grave transgressão. Ela é uma grande transgressão, repito, chamada e também caracterizada como iniquidade, a prática constante, permanente, inarredável da iniquidade. Então, a soberba precede a honra. Quando a soberba se impõe, ela abre uma porta chamada de ruína, de queda, de desastre. Muito bem, então, maravilhoso é sabermos que somos humildes. Muito bem, amados. Um texto conhecidíssimo da amada Igreja do Senhor, peço que o amado irmão Anderson nos possa ler, que é muito conhecida essa palavra, de Mateus 5, verso 3. Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Obrigado, meu ministro Anderson. Bem-aventurados, felizes, porque deles é o reino dos céus. Quem é outra versão? Se tiver outra, pode falar, Alex. Não precisa no microfone, não, pode falar. Perfeito, bacana. É aí que eu quero chegar também, junto com Alex e na versão dos outros amados. Bem-aventurados felizes, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na outra versão, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza aí de espírito, entenda isso. A pobreza de espírito não significa pobreza material. Não significa miserabilidade. Não significa coitadinho. Deixa eu lhe dizer algo. Os humildes, e aí nós estamos trabalhando humildade versus soberba, os humildes de espírito, eles são tão pobres de espírito que eles não admitem sobre eles outro senhorio, outra autoridade, outra adoração que não seja ao seu Deus e o seu Deus. O Senhor fala lá em Isaías: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono de sua manjedoura, mas o meu povo Israel não me conhece. Deixa eu lhe dizer algo. O que é pobreza? O que é humildade de espírito? É eu entender, é nós entendermos que dependemos de um Deus superior que nos ama e sem o qual, sem a sabedoria dele, não iremos adiante. É entendermos que não há em nós riqueza, altivez, soberba, para que digamos no íntimo, isso é no íntimo, eu não preciso de conselhos. Eu não preciso de correção, eu não preciso de exortação, eu não quero saber de nenhum senhorio sobre mim, porque a mim me basta a mim mesmo. Esse foi o pecado de Lúcifer. Então, amados, os humildes de espírito são aqueles que aceitam o domínio de Deus sobre suas vidas, que conhecem o seu Criador, que não são como o animal irracional que não tem a certeza de quem o criou. E é claro que quando falamos em animal irracional, estamos até ofendendo os animais, não é? Mas escute algo: pobreza e humildade de espírito é o entendimento de que você está na terra. Nós estamos na terra para fazermos a vontade de Deus. E quando entramos na sintonia de fazer a sua vontade, nós nos tornamos humildes, suportando-nos uns aos outros e fazendo com que a igreja seja uma bênção, preservando o vínculo da paz. Por isso que nós devemos afirmar sem medo de errar: o congregar, o adorar, o louvar, o buscar, o promover a paz no vínculo do poderoso amor, no vínculo da paz, é fruto de humildade.
o soberbo, o rico de espírito, ele não tem a menor humildade, para ele, igreja, Deus, não significam nada. Então Jesus foi muito categórico: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só vai para a glória, e o reino de Deus pertence aos humildes, porque os humildes entendem que ele é o único ser a ser adorado, que ele é o único ser a ser obedecido, que ele é o único Deus a ser louvado, que ele é o nosso Senhor, que ele é o dono de minha vida. Não tem altivez de espírito, o humilde não é soberbo, por isso, aos humildes, uma porta que se abre é a honra. Qual é a honraria aqui, em Mateus? O reino dos céus. Amados, isso é espetacular. Nunca se iluda. Pode existir crentes soberbos? Podem. Podem existir crentes ricos de espírito, ricos? Podem, por não serem humildes, mas óbvio que só Deus os conhece, e nós não estamos aqui jamais para dirigir ou apontar alguém, e muito menos desejar isso a alguém. Muito bem, então vamos continuando. Nessa noite, Provérbios 18, 12, diz assim: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Olha que coisa linda. Onde é que está aqui o verbo que denota e que aponta a soberba? Eu vou ler. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Gabar-se. Verbo gabar, não é? Que pede um adjunto, que pede uma composição, me gabo, tu te gabas, ele se gaba. Irmãos, o gabar-se, o coração do homem que se gaba, está entrando na ruína. Então, antes da ruína, gaba-se o homem, o coração, gaba-se o coração do homem. Ou seja, a soberba precede a ruína, o gabar precede a ruína. Mas aqui tem o trocadilho: e diante da honra vai a humildade. Deles, os humildes, é o reino dos céus. Pelos humildes se compadece o coração do Senhor. Pelos humildes, estou pegando várias passagens bíblicas, o coração do Senhor se inclina para pegar-lhe na mão, para fazer com que o humilde habite em lugar seguro. Vamos lá, vamos caminhando. Provérbios 22, 4. Provérbios 22, 4. Está na minha versão, Eduardo Vasconcelos. Provérbios 22, 4. O nosso querido Eduardo Vasconcelos, enquanto eu sirvo aqui uma aguinha. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Muito obrigado. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Agora sim, vamos pegar a verdadeira riqueza. Quantos aqui, entenda agora o trocadilho, quantos aqui são ricos por serem humildes? Amém? Quantos aqui são pobres por serem humildes? Amém, porque somos de Deus. O galardão da humildade e o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, são riquezas e honra e vida. Riquezas por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que mais vale o proceder do humilde do que a força de muitos homens de força. Mais vale a sinceridade, a visão de um humilde do que o mais forte dos homens. Então, o galardão, o prêmio da humildade e o temor do Senhor, essas duas coisas não podem viver divorciadas. Se eu sou humilde, é porque eu tenho um princípio da sabedoria. Se eu sou humilde, se somos humildes, é porque possuímos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Se somos humildes,
nosso é o reino dos céus. Então, o galardão da humildade e do temor ao Senhor são riquezas e honra e vida. Muito bem. Agora eu quero, pastora Nayuf, está na minha versão, amém? Minha amada e linda pastora Nayuf, nos leia Levítico, Velho Testamento, lá no Pentateuco. Levítico 26, 13, minha pastora. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Oh, glória, muito obrigado, minha pastora, excelente a leitura. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. O que é andar ereto? Direito. É isso mesmo? Reto. Direito, reto, firme. Muito bem. Repare só. O que é timão? Você já andou no barco? Timão é o... Isso, que conduz a embarcação. Então, repare algo lindo. Leitura da pastora, no livro do Levítico, ou de Levítico. Eu sou o Senhor vosso Deus, que os tirei da terra do Egito, para que não fosses seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Jugo, a palavra é jugo. Irmãos, quando Deus tirou o povo do Egito, o povo, antes de sair, era escravo. Quais eram os timões? Quais eram os condutores desse povo? Exaustivas jornadas de trabalho, peia e muita peia, algozes que davam ordens arbitrárias, insanas, desumanas. Os timões, os direcionamentos eram vários. Então, esse povo, quem aqui lembra, e de repente, se não lembrar, eu vou explicar rapidinho, que o jugo era uma canga. O escravo, ele tinha no setor agrícola, na colheita, no plantio, o escravo, tá? Houve época que não havia, só servos. Ele tinha uma canga, um jugo. Então ele estava aqui atado e só era liberado para comer porque lhe tiravam algo que estava segurando a queixada. E o escravo não andava ereto, ele andava com um jugo. Então como é que ele andava assim, ó? Encurvado. Então quando o Senhor diz, olha, judeus, hebreus, israelitas, eu vos tirei da terra do Egito. Não é que literalmente entendam e entendamos isso. Não é que literalmente esses hebreus, esses israelitas, estavam usando essa canga, que nós chamamos de jugo, jugo, jugo. Muito bem, preste atenção nisso. Olha a comparação. Então, eu vos livrei para que vocês não fossem mais escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Ou seja, quando o Senhor tirou a canga, o jugo, aquilo pesado que fazia com que o povo andasse encurvado, o povo passou a andar ereto, reto, e passou a adorar ao Senhor ao atravessar o Mar Vermelho. Agora, o que seria jugo hoje, agora, nesse momento? O que seria jugo? Eu coloquei uma coisa muito simples. Jugo hoje seria a opressão que a pessoa carrega quando está dominada por seus próprios problemas, como enfermidades, vícios, dívidas, dúvidas, vícios. Então, hoje, o cango, ou a canga, ou o jugo, também não é visível como era no campo. Ao trabalhador que pegava no arado, isso era liberado depois para comer. Ou seja, os escravos tinham jugo, tinham sobre eles uma canga.
E aqui hoje, o jugo é justamente esse peso desigual, esse peso de opressão. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando estávamos perdidos nas trevas do mundo, estávamos andando com o jugo de escravos? Sim ou não? Sim. Mas quando fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, passamos a andar eretos, porque lá estávamos encurvados espiritualmente. Não nos rendíamos a Deus, não lhe prestávamos culto, éramos ignorantes, éramos cegos e mortos em nossos delitos e pecados. Gálatas 5, verso 1. Gálatas 5, verso 1, diz algo maravilhoso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Peço mais uma vez essa leitura que seja repetida pelo nosso amado irmão. Está de óculos hoje, Sidney? Se não tiver, não se acanhe. Acho que ele nem ouviu. Então vamos lá, tá? Pode ler, meu amado? Ah, glória a Deus, meu filho. Gálatas 5:1, meu amado Sidney. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Muito obrigado. A mesma coisa, o mesmo sentido, em que pese a versão não ser exatamente igual, mas é a mesma coisa. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vocês estão livres, nós estamos livres, não estamos mais sob jugo, sobre canga ou sob, debaixo, canga. Nós somos livres porque quem nos libertou foi o Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa, igreja, porque tudo que o Senhor pediu, tudo que Jesus pediu, tudo que Deus nos exigiu, ou melhor, nos mandou, porque ele não violenta o livre-arbítrio, ele fez. Então vamos lá. Alguém duvida, e é claro que não, mas alguém duvida de que Deus seja humilde? Não, claro que não, por isso que ninguém respondeu, está corretíssimo. Se alguém duvidasse, né, irmãos? Misericórdia, glória a Deus. Então eu peço que a amada igreja nos abençoe com a leitura, juntos com a amada e linda presbítera Andriane Gonçalves, que ela, presbítera, possa nos ler Mateus 11, de 28 a 30. Depois eu repetirei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, glória! Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Segura aí. Quantos aqui no mundo, nas trevas, estavam cansados e sobrecarregados? Eu estava também, eu não tenho dúvida disso. Eu estava curvado, encurvado e não admitia. Eu era rico, portanto pobre. Eu era rico de mim mesmo e paupérrimo para Deus. Eu estava lá sobrecarregado, cansado, por um jugo que era maior do que eu. Mas o Senhor me disse, vinde a mim, venha a mim, Afrânio, venha a mim, Nayuf, venha a mim, Anderson, venha a mim, Monique, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo,
Qual é o jugo do Senhor? Eu vou andar ereto, com paz, alegria, força, vitória, louvor, adoração, porque o jugo do Senhor é leve. Olha que coisa linda! E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O nosso Deus é humilde, amados. Ele dá o exemplo, ele é humilde. Ele jamais trairá a sua divindade, ele jamais negará o seu Deus, porque ele é humilde de coração. Oh, que coisa linda! E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Rapaz, é um termo que eu ouvi outro dia. Amados, o jugo do Senhor é leve. O jugo do Senhor é suave. Qual é o fardo dele? É o de servirmos, é o de congregarmos, é o de adorarmos. E esse fardo, amados, é muito leve. Não nos encurva, nos faz andar eretos. Nessa noite, Deus vivo, tu és maravilhoso. E nós nessa noite queremos recitar com a igreja. E depois de recitarmos e repetirmos com a igreja, Pai, nós vamos aplaudir o nosso Deus e chamarmos esse ministério lindo e glorioso de louvor. Nessa noite, Pai Santo, nós vamos recitar para o Senhor, igreja, Salmos 19, 13 ao 14. Eu começo, você precisa ouvir para que depois repitamos compassadamente. Compassadamente. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. 19, 13, 14. Vamos lá, todos nós? Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Salvador e Redentor meu. Vamos repetir: Senhor, rocha minha e Redentor meu. Vamos aplaudir o Deus vivo?